Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. TRXF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de tijolos, ele é um fundo imobiliário híbrido. Isso sou eu, tá? Eu classifico esse fundo como sendo um fundo de renda urbana. Ele é um fundo que foi lançado em janeiro de 2019, é um fundo de base R$100, TRX é a gestora, ele é um fundo para renda, ele tem uma liquidez altíssima, ele negocia em média 2.600.000 por dia, é um fundo para investidores geral, ele tem nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 1% e ele conta com quase 12 milhões de cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado próximo ao seu valor justo. Então, note, ele está no PVP de 0,99, 1% mais barato do que ele vale. Atualmente, ele vale 1.236 milhões e o mercado está aceitando pagar 1.219 milhões. Então, por ele ser um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 103 e o mercado está aceitando pagar 101 pelo fundo. Tendo fevereiro como referência, é um fundo que conta com mais de 86 mil cotistas. Aqui a gente vê as negociações do fundo, né? Atualmente 101, mínima de 97, máxima de 115. A gente consegue ver que o fundo ainda está bem próximo das suas mínimas do que das máximas que ele teve, tudo isso no último ano. Esse fundo ele veio ao mercado um pouquinho antes da situação pandêmica que a gente passou recentemente. Então, ele chegou no momento que o mercado ainda estava eufórico. Então, ele chegou a ser negociado ali a 118, ó. Bateu a situação pandêmica, ele só beliscou e recuperou rapidamente. Não voltou para o VP, mas ficou ali na faixa de R$95, mais ou menos. E aí, durante o resto do ano de 2020, ele voltou meio que à normalidade. Teve um pico ali de 107, 108 e volta para R$100 até o final do ano. E aí, já na virada do ano, em 2021, ele esboça uma recuperação como todo o mercado. O mercado deu uma recuperada. Então ele bate ali os 110. E o que eu acho? Quando o mercado se normalizar, um fundo igual a esse, provavelmente ele não vai ser negociado ao seu VP. Provavelmente é um fundo que vai ser negociado ali a 110, é só o que eu acho, tá? 110, R$115 vai ser a normalidade desse fundo. E aí o fundo começa bem, mas tem uma queda, porque os fundos de tijolos sofreram muito inicialmente. Agora quem está sofrendo são fundos de papel, mas quem começou a sofrer primeiro foram os fundos de tijolos. Então ele sai de patamares a 110, belisca ali novamente ali, algo na faixa de 92, R$93 e meio que lateraliza próximo ao seu VP. Então ele fica ali um tempo, desde final de 2021 até mais ou menos maio, ele fica ali próximo de R$100. E aí, no último ano, a mínima que esse fundo atingiu foi no dia 25 de maio do ano passado, 97,60. De lá para cá, ó, o fundo, do 25 de maio, ele dá uma estilingada, na verdade é aqui, né, dia 25 de maio, bate novamente, ó, quase que 115, R$114, e novamente o fundo tem uma queda de novo. Saindo desse padrão aí, chegando ali de novo agora, que é o que a gente está vendo aí, próximo de R$101. Aqui a gente vê a entrega do fundo, e assim, o que eu costumo dizer? Por enquanto, esse fundo, por ser novo e em razão da problemática que a gente vem vendo, pela crise pela qual nós estamos passando, não deu tempo ainda de o ciclo dos fundos de tijolos conseguirem ser inseridos neles, né? Mas um bom fundo de tijolo, você deve buscar duas coisas. Assim como se você tivesse um imóvel alugado. Se você tivesse uma casa para alugar, uma kitnet para alugar, o que você busca? Você quer que essa kitnet, com o passar dos anos, ela valha cada vez mais. Só para fins educacionais aqui, ó. Ela começa valendo 100 mil, você quer que ela valha 110, 120, 140, 150, 200, 250, 300. Você quer que o seu imóvel valorize. E isso aqui, para um fundo de tijolo aqui, nada mais é do que a cotação valorizar. Não que a negociação, tá? Não quanto que se negocie, sim o quanto o fundo vale. Você quer que esse fundo hoje, que ele vale 100, igual esse fundo já está valendo um pouquinho mais, que ele vale a 105, 110, 115, 120, 150 e assim por diante. E aí, o primeiro efeito vai acontecer que é a recomposição da inflação, pelo menos de parte da inflação nas cotas. Um bom fundo consegue fazer isso. Só que, infelizmente, em tijolos, a imensa maioria, pelo menos os que eu acompanho aqui, não consegue ter uma boa recomposição da inflação nas suas cotas. Então, esse é um perigo se você comprar fundo de tijolo achando que ele vai sempre te proteger da inflação. E nem todos vão te proteger. O segundo ponto que você deve buscar num bom fundo de tijolo, por enquanto, até aqui, esse fundo vem conseguindo fazer. Que além, lembra que eu falei que você quer que o seu ativo valorize, mas você também quer que você tenha potencial de
reajustar o aluguel no decurso do tempo. Se você cobra de aluguel ali 300, 400 reais de uma kitnet, você quer que depois seja 450, 480, 510, 580, 600, você quer que isso aconteça. E mesmo num curto espaço de tempo, esse fundo vem conseguindo trazer esse reflexo, né? Então você vê que ele começou ali pouco mais de 60 centavos, no final de 2021, ó, a escadinha de reajuste já chegou próximo de 80, estabilizado, ó, até um pouquinho a mais, e agora a gente vê que já teve um dentinho a mais aqui, ó, 85. Então, os últimos duas entregas, o fundo, 85 centavos. As duas recentes, né? E é um fundo que está conseguindo crescer rapidamente. Ele já passou por 7 subscrições e a última foi a tentativa de captar 200 milhões. E ela ocorreu no mês 10 de 2022. E aqui a gente vê com exatidão a entrega da gestão, né? Ó. Então, ele estava entregando ali 80, 85, um excepcional 1,5, aí, ó. 85, 1,20, 85, 85. Dia 28 de fevereiro, eles pagaram no dia 14 de março 85 centavos. Na época, a cotação estava em 103,90, o que dava um yield de 0,82. Como a gente observou uma certa queda na cotação, atualmente o yield está em 0,84. E no acumulado, o fundo vem com 10,47% de yield acumulado. O que, para mim, para os meus critérios, para um fundo de tijolo, eu acho um ótimo yield. Nesse slide, a gente vê que inúmeros institucionais têm posição no fundo. O CPTS tem uma posição alta nele, porque 6% de um fundo bilionário, né? É uma posição alta que o CPTS tem. Outro fundo da Capitânia tem ali mais 2,80%. Então, por meio desses dois fundos aqui, o CPTS tem muita posição. Tem o CCME, que eu acho que é bem... não é um fundo conhecido, né? E diversos outros institucionais também que têm posição no fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nos ajudar. Considere fazer uma doação para o Pix, qualquer valor. Considere se tornar membro do nosso canal. O canal Amuinvest, o canal Mufiagro, conta com um clube de membros. Ele é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Eu acho que é um valor baratinho, mas que pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Eu vou reforçar isso aqui já já com vocês, mas esse vídeo, por exemplo, foi um pedido de membro. Ele pediu, como eu não tinha nenhum vídeo programado, eu já tô fazendo, o primeiro pedido é o que ele pediu. Tá? Então, assim, eu tento atender os membros muito rapidamente. Outra forma de apoiar financeiramente o nosso trabalho, eu elaborei 2 e-books. Introdução aos fundos imobiliários, Introdução aos fiagros. Esses e-books, na minha humilde opinião, ele tem uma linguagem de fácil entendimento, é um e-book simples, mas que eu acho que pode ajudar bastante. Principalmente investidor iniciante ou até mesmo quem já tem uma certa bagagem aí no mercado. Nesse e-book eu trago um conceito técnico do que vem ser esses ativos, eu falo também com as minhas palavras, né, também o que vem a ser esses ativos, eu tento explicar o porquê, quais razões que você deve investir. Nesse de fiagros eu trago até os impactos, um estudo que tem, que a inflação causa nas pessoas que não fazem investimentos, né? Então tem muitas informações bacanas, vantagens, indicadores, por que diversificar. E assim, os meus mentorados, o pessoal do clube de membros lá, e as pessoas que acabam comentando aqui no vídeo, eu vejo que elas encontram muita dificuldade na hora de montar, de estruturar uma carteira. Então aqui, lógico que no e-book não dá para explicar tudo, mas eu trago insights, eu trago formas, né, ideias de como você ter uma carteira diversificada. Em resumo, eu acho que o e-book, pelo preço dele, pelo custo-benefício, é muito barato e traz muita informação bacana. Então, caso você opte por adquirir o e-book, o de fundos imobiliários e o de fiagro, né? Cada um deles, se você comprar, até o final de março, com o cupom AMU20, você vai ter 20% de desconto. E aqui embaixo tem um link assim, ó, e-book 2 em 1. Se você comprar os dois juntos, o combo, com o cupom AMU30, você vai ter 30% de desconto. Então, na compra dos dois juntos, sai meio que quase com 60%, 70% de desconto no segundo. Então, na minha opinião, vale muito a pena, se você quiser comprar, acabar comprando o combo, tá bom? Então, se você quiser comprar, compre para você presentear um amigo, um parente, ou até mesmo compre para ajudar o canal, tá bom? E eu tenho que agradecer os membros. Muito obrigado, Wesley, aí, que se tornou membro do Amuinvest aí, muito obrigado. O Carlos se tornou membro do Amuinvest. O Tadeu se tornou membro do Amuinvest, muito obrigado. E também lá no Amufiagro, o Frank, olha o quanto de tempo que ele tem aí, ó. Se eu não me engano, é 6 meses já sendo membro do Amufiagro aí, muito obrigado. O Alexandro, que é membro novo no Amufiagro, mas é membro Gold, né, muito obrigado. O Adriano, que é membro nos 2 canais. O Alexandro, na verdade, aqui todo mundo do Fiagro, eles são membros nos 2 canais. Muito, muito obrigado.
Gostaria de agradecer uma doação que a gente recebeu no Pix. Então, Jadilene, para quem acompanha o canal, sabe que é um doador assíduo. Ela é uma doadora assídua do nosso canal aí. Muito, muito obrigado. E também o Manassés, que também fez uma doação pra gente aí. Muito, muito obrigado aí pelas doações. E aqui é o Alexandre, ele falou o seguinte, ó. Boa noite, Amu, tudo bem? Primeiramente, quero parabenizar muito mesmo pelos seus vídeos, são muito bons e eu estou assistindo bastante seu conteúdo. Então, assim, muito obrigado, eu fico lisonjeado, que além de assistir, que já é importante, né, pra mim, né, e acho que pra eles, né, pra vocês, ele também tem nos ajudado financeiramente. Ele diz que é um conteúdo muito rico em conhecimento, principalmente para pessoas como eu, leigo em investimentos, parabéns de verdade. Seria possível você fazer um vídeo sobre TRXF? Muito obrigado. Eu estou gravando esse vídeo por questões pessoais, eu só estou conseguindo gravar esse vídeo aqui na terça-feira, mas era para eu ter gravado já na segunda, e ele me pediu na segunda ou no domingo. Então, assim, para o público em geral, só vai sair em abril, e eu estou gravando ele no dia 28 de março. E estou fazendo muito rápido, então, membros, um dos grandes benefícios é, além de assistir antes, quando vocês pedem e dá para encaixar na agenda, vai sair muito rápido para vocês. Aqui a gente está dentro do relatório gerencial e vamos ver por alto aqui a cabeça da gestão, o que os gestores vêm nos falar, né? Ele fala o seguinte, sobre o TRXF, no dia 28 de fevereiro, foi anunciada a distribuição de 85 centavos. Então aqui ele fala por alto, né? Não vou ver essas questões de yield, porque isso aqui é muito... Isso aqui, rentabilidade, é algo muito pessoal. Ele fala que o número de cotistas do fundo novamente apresentou crescimento, então já passou da marca de 86 mil cotistas, negociando a média de quase 3 milhões por dia, né? Interessante. Agora ele vai falar sobre questões internas. Ó. No dia 2 de março foi divulgado fato relevante sobre celebração de contrato de locação na modalidade Build to Suit. Amor, o que é esse BTS, Build to Suit? É um imóvel que a pessoa pediu para construir sobre medida. Ele é alugado e construído nos moldes que o comprador quer. Então, ó, foi celebrado entre Obra Max Atacado de Construção para aquisição, desenvolvimento, construção e locação de uma nova loja Big Box de rede localizada em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Esse contrato, ele é atípico por prazo de 20 anos, então são contratos de altíssimo prazo, né? E ele fala que o valor do compromisso de investimento assumido pelo fundo com aquisição de terreno e custeio de obra é de cerca de 86 milhões de reais. E ele continua que, uma vez superadas as condições suspensivas, o terreno será adquirido e as obras de construção e desenvolvimento serão iniciadas, passando a Obra Max pagar aluguel provisório até que as obras sejam finalizadas e a loja inaugurada, quando então dará início ao prazo de vigência de 20 anos do contrato atípico e o início do pagamento do aluguel. Ou seja, nesse aqui que nem começou as obras já está tendo um RMG, já está tendo a rendazinha, né, até que a obra seja concluída. Eu não vou ler o resto das informações, mas qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção. Aqui a gente já vê a DRE do Fundo Demonstrativo de Resultado de Exercício. Esse é um fundo que cobra 1% aí para administração e 20% de performance. Ele cobra performance, se ele bater o IPCA mais 6, aí ele ganha 20% aí a mais, né? Um bonuzinho que o gestor recebe. Então, apesar desse fundo só trazer o último mês, ele traz algo que eu acho muito importante aqui na DRE. O acumulado dos últimos 12 meses. É aqui que você tem uma noção maior, porque pode ocorrer um evento atípico no meio do caminho, e aí você não sabe se isso realmente é um recorrente ou não, e pela média dos últimos 12 meses, para bem ou para mal, esse evento aí atípico, ele acaba sendo mais minimizado, né? Em fevereiro, então, o fundo recebeu um total de 12 milhões e 700 mil, e desse valor aí, ó, dos aluguéis, 9 milhões, dos rendimentos aí, 3 milhões e 200, receita financeira, mais 400 mil. Quais que foram as despesas? 1.169.000 mil, e aí ó, a alavancagem do fundo, ele precisou pagar 3 milhões e 200, dando um total de 4.400. Quem acompanha aqui o canal, sabe que eu não ligo para isso aqui, ó, isso aqui para mim é irrelevante, eu prefiro calcular na prática. Então olha aqui, as despesas do fundo são essas. Então eu calculo o que essa despesa representa frente às receitas. Para mim isso é muito mais efetivo. E aí, o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa aí para gestão, é o máximo que eu acho que tem que representar. Então a gente vai ver aqui o que esses 1 milhão e 100 estão, o que esses 1 milhão e 100 aqui estão representando frente aos 12 milhões que ele recebeu. Vamos ver aqui. Vamos lá, ó. 1,169, que eu vou arredondar para 1.170 vezes 100, dividido por 12.719. Então a gente observa que em fevereiro as despesas estão representando 9%, 9,19%. De 0 a 10 eu acho bacana. De 10 a 15 eu acho caro. E aí acima de 15 para mim, pode ser um critério de exclusão. Pode ser que eu não invista só por causa dessas taxas caras, tá?
Então ele não chegou a ser o caro do caro, mas está ali no limite próximo dos 10%, que eu já começo a considerar uma taxa cara. E um ponto que me chama atenção positivamente é que o fundo distribuiu 85 e ele tem uma reservinha ali de 28 centavos, né, uma gordurinha. Eu acho muito importante, principalmente para fundos de tijolos, principalmente para fundos que têm alavancagem, para eles sempre ter uma gordurinha, uma reservinha e cada vez ir acumulando mais. Eu acho que fundos iguais a esse com alavancagem, ele tem que distribuir realmente o limite dele dos 95%. E sempre guardando 5% aí, porque lá na frente essa gordurinha pode fazer bastante diferença para o fundo. Atualmente, esse fundo, por que eu acho que ele é um fundo de renda urbana, um fundo diversificado? Hoje esse fundo investe 65% diretamente em imóveis, e a gente vai ver já os tipos de imóveis que esse fundo financia. Aí ele tem uma participação no TRXB, que é um outro fundo imobiliário fechado, tá? Não é para público em geral, mais 24%. E ele tem 3,5% parado em caixa, ele tem mais 3,6% em CRIs e mais 3,4% em FIIs. E a grande maioria dos seus inquilinos, 94%, são lojas de varejo, que a gente vai ver já, são essas espécies de atacadão da vida aí. E ele tem ali mais 5,38% dos seus imóveis de imóveis propriamente logísticos. Então aqui a gente vê o seguinte, dos seus inquilinos, 37% são realmente varejistas, 53% atacadistas e 8,76% de construção. 97% dos contratos são atípicos, o que hoje é um ponto muito forte. Lá na frente, quando esses contratos estiverem vencendo, aí é um ponto de atenção que, se você quiser se posicionar nesse ativo, fique bastante atento lá próximo do vencimento dos contratos. Porque geralmente, tá? Quando são contratos atípicos, o fundo consegue sempre ir repassando os aluguéis e tal, mas lá na frente o que costuma acontecer, que a gente tem acompanhado, é uma queda grande dos aluguéis lá na frente. Mas esse lá na frente é coisa de 20, 30 anos, né? Já a gente vai ver o prazo médio dos contratos. Aí aqui é um ponto muito negativo, na minha opinião, a respeito desse fundo. Mas, infelizmente, os fundos de renda urbana que existem hoje, que é pelo menos a minha classificação desse ativo aqui, eles têm concentração. Até o HGRU, que é o melhor, na minha opinião, disparado, eles têm concentração também lá, tá? Então esse fundo hoje, ele tem 54% do seu portfólio atrelado ao Açaí, querendo ou não, tá, gente? É porque houve uma cisão recentemente, eles se separaram. Mas o Pão de Açúcar, ele era o dono da rede Açaí. Então, se você for ver bem, meio que como era de um dono só, quase que 80% do portfólio era de um único devedor. Por mais que hoje eles tenham se separado, mas vocês têm que entender que era como se fosse a mesma empresa, né? Então, assim, imagina se o Açaí da vida passa por dificuldade financeira, no setor de varejo, que é melindroso. Imagina que o Pão de Açúcar passa por dificuldade financeira. Essas altas exposições aí, apesar de ter inúmeros ativos, eles têm muito ativos, muito, mas tem uma concentração em poucos devedores, né? Então isso é um ponto arriscado que tem que estar atento. Quem mais que ele tem como inquilino aí, Leroy Merlin, Grupo Mateus, Extra, Obra Max. Ele tem começado a ter mais exposições por outros devedores aí, né? Então, de duas uma. Ou futuramente esse fundo vai ter que começar a vender parte das suas posições e alocar em outros setores, né, outros devedores, outros inquilinos, ou ele vai ter que começar a tentar crescer mais o portfólio do fundo, mas sem ter tanta exposição assim em devedores. Para quem acompanha os vídeos do canal, que gosta dos vídeos que eu trago aqui, eu comecei a falar sobre o mercado americano, ações, e eu gravei um vídeo que vai sair. Esse vídeo aqui, por exemplo, ele vai sair numa terça-feira. Então esse vídeo já está gravado, ele vai sair nos domingos. Aos domingos eu estou falando sobre ativos lá no exterior. Eu acabei de falar sobre o Realty Income. O código de negociação dele é um REIT lá nos Estados Unidos. Esse REIT, ele tem mais de 1.200 imóveis. A gente vai ver já a quantidade desse fundo aqui, quantos imóveis ele tem. Então é uma discrepância gigantesca. Só que lá, ele tem 1.200 imóveis, mas ele não tem uma concentração alta por inquilino. O inquilino que tem maior concentração lá, se eu não me engano, tá? É bem abaixo de 10, tá? Deve ser algo na faixa de 6, de 8, de 4% assim. Então, caso esse inquilino deixe os imóveis, não renove, não vai impactar o REIT ou. Agora aqui, se um desses grandões saírem, o fundo pode passar por maus bocados. Nossa, Tamu, mas é impossível sair? Nunca diga que é impossível. Americanas até então era AAA de crédito. Até então era empresa saudável. E pode ser que essa empresa não se recupere. Então, sim, eu não estou agorando. Eu espero que haja prosperidade. Mas se ocorrer o pior com o Açaí, com o Pão de Açúcar, enfim.
Aqui não dá para ver porque tá tão pequeno, mas eu fiz questão de trazer aqui para vocês o seguinte, ó. É que aqui eu cortei a página e pus um meio a meio aqui, ó. Mas aqui tem a relação de ativos, ó. Isso aqui estão todas as relações. Tem mais outra relação de ativos e mais outra relação de ativos. Só tem muitos ativos, são muitas lojas mesmo. Espalhadas por quase todo o território nacional também. Tem bastante diversificação por região. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo aqui mais alguns slides a respeito desse fundo, agora eu trago formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino nesse vídeo. Tudo isso é de graça e vocês ajudam imensamente. Comenta aí para nós. Você conhece esse fundo, a gestora, os ativos internos? Você sabia dessa concentração em inquilinos? Você tem esse ativo? Você acha que ele é bom? Comenta para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu, por questões de gosto pessoal, não tenho esse ativo e prefiro não me expor à gestora TRX, tá? Questões de gosto pessoal. Nesse ativo aqui, tá tudo às mil maravilhas e até então, assim, tem os pontos positivos que eu trouxe e tem os pontos negativos que eu também estou trazendo. Eu ainda vou falar aqui à frente sobre a alavancagem do fundo, que para mim é mais um ponto negativo, apesar de essa alavancagem aparentemente está sendo feita bem redondinha. Não deve ser uma coisa grotesca, igual tá impactando muito lá o XPPR, o BRCR, tá? Então eu acho que é uma alavancagem menos problemática. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. A MUF Infra está crescendo bem. E o Amu Dicas, ele entrou numa fase de contagem regressiva. Então de 1000, agora só faltam 85 inscritos. Vai lá e se inscreva, nos ajude. Muito obrigado vocês que colaboram. E os nossos canais também estão em outras plataformas. Vai lá e siga, se inscreva. E hoje, os ativos do fundo, a gente tem aqui ativos provavelmente típicos, né? Que, ó, caso de multa e aviso prévio, eles têm que pagar 11 meses de multa. Então é 2% dos contratos. E aí, 97% dos contratos, eles têm que pagar o saldo remanescente. Como assim, Amu? Note que tem imóveis lá que ele só vai vencer em 2035. Então, se o fundo sair hoje, ele tem que pagar todos os aluguéis, ó, 24, 25, 26. Então, o saldo remanescente quer dizer isso, tá? O WALT, aquele nem ele trouxe em português, que eu prefiro assim. Prazo médio contratual do portfólio. O prazo médio é 14,57 anos. Mas tem alguns, a maioria dos fundos imobiliários traz assim, né? WALT, que é o prazo médio dos contratos. Quando ocorre reajuste, geralmente os reajustes acontecem no meio do ano aqui. E aqui ele explica a estrutura do fundo. Aqui eu não trouxe detalhamentos, tá, da alavancagem do fundo. Em outro vídeo anterior que eu falei TRXF, eu falei sobre isso. E ele mostra a sua estruturação, ó. Ele tem 30, ó, como é que o TRX ele tem? Ele tem 34 imóveis em que o TRX é proprietário, tá? E aí ele fala, são um galpão lá do Pão de Açúcar, 16 lojas do Pão de Açúcar, 9 do Açaí, 3 do Extra, 2 do Grupo Mateus, blá, 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 tudo isso aqui ele é diretamente. E ele investe indiretamente ó, em 17 imóveis por meio do TRX. Ó, ele tem participação indireta, porque ele investe no TRXB. Então o TRXB ele tem 4 lojas do Pão de Açúcar e 3 Açaí. Então, como ele recebe dividendos do TRXB, ele está investindo indiretamente nesses ativos aqui. Então esse fundo hoje, só para vocês terem noção, os seus imóveis valem 2 bilhões, só que ele tem tanta alavancagem que é 747 milhões que ele tem que pagar. Ou seja, essa alavancagem do fundo está em 35% de alavancagem. Até 30% seria o máximo que eu me sinto confortável, mas 35% ele está extrapolando. Apesar de eu ter o Vino, por exemplo, que também está acima dos 30%, né? Mas aqui já é um ponto de atenção que você tem que estar próximo aí para entender. Então, como é que é o patrimônio do fundo? Ora, você pega o total que ele tem, tira as dívidas e o resto vai ser o patrimônio do fundo, né? Um ponto que deixa uma certa tranquilidade para os possíveis investidores é isso aqui, ó. Necessidade de caixa para amortização nos próximos 12 meses. Ele tem ali 34 milhões para pagar nos próximos 12 meses, só que ele tem em ativos de liquidez, que ele consegue fazer dinheiro rápido, 147 milhões. Ou seja, pelo menos, se for desse jeito, né? Nos próximos 4, ele consegue cobrir 4 vezes a dívida dele aí, né? O índice de liquidez dele, ó, cobre 4 vezes a dívida. Então ele tem bastante caixa, ele tá saudável. Por enquanto, pelo menos inicialmente, né? Não há necessidade de fazer subscrição para diminuir dívidas. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de reforçar novamente, né, e reiterar, muito obrigado a todos vocês que apoiam gratuitamente nosso trabalho. Obrigado de coração.
Até mesmo os críticos, desde com educação, muito obrigado a todos vocês. E também, muito obrigado também vocês que apoiam financeiramente o nosso trabalho. Em especial, vocês que têm adquirido os nossos e-books, saibam que esse apoio financeiro é primordial para a gente continuar trazendo o conteúdo gratuito que eu trago. Porque o YouTube por si só não traz remuneração bacana não, tá bom? Então, muito obrigado de coração. Vou deixar passando vários slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!